E aí, galera, tudo bem? Eu resolvi gravar esse áudio para contar um pouquinho da experiência que eu tive na SB Games. Eu tô distribuindo esse áudio aí para vocês que estão no Discord. Então, todos os alunos que estão no Discord vão saber um pouquinho como é que foi lá. Então, primeiramente, teve uma palestra da Unreal. Eles fizeram uma Unreal Dev Day, que é um dia inteiro sobre Unreal, né? E na verdade não foi um dia inteiro, começou às 2 da tarde até às 7, mais ou menos. E a gente estava aqui com o Paulo Souza, que eu não sei quem conhece ele aí do Facebook. Ele é o evangelista da Unreal no Brasil, né? Então ele sempre está nos eventos principais de games. E quando tem alguma coisa da Unreal, ele normalmente é a pessoa que está organizando, né? Então ele estava lá no teatro, foi feito na PUC, PUC Paraná, uma universidade aqui em Curitiba. Para quem não sabe, a SB Games é um evento que acontece, se eu não me engano, toda vez ao ano, e nesse ano foi na PUC, foi em Curitiba. E é um evento com vários tipos de palestras, né? E vários tipos de stands, tanto de jogos, como de propagandas, assim, estúdios que querem mostrar seus jogos, ou estudantes que estão mostrando jogos, etc. Enfim, é um evento bem extenso. E eu fui lá para poder prestigiar, né? Eu vou falar então primeiro da Unreal Dev Day. A Unreal Dev Day, a gente começou com uma palestra às 2 da tarde, tá? Que o Paulo ele começou falando sobre o mercado latino-americano de jogos. Esse era o tema da palestra. E ele convidou desenvolvedores de alguns países aí. Ele chamou um cara do Brasil, um desenvolvedor da Argentina e um do Chile, tá? E daí tinha um mediador. Então eles estavam comentando um pouco como era o mercado nos países deles e dando umas opiniões sobre como está o mercado na América Latina. Uma coisa que eu percebi na fala deles é que o Chile ele tem uma economia muito mais forte que o Brasil nesse sentido, tá? O Chile, ele tem, que eu anotei lá, ele tem em torno de 100 desenvolvedores. Então é pouca gente, comparado com o Brasil, principalmente. E também a população do Chile é muito menor. Mas eles têm uma produção de games bem forte. Inclusive a Argentina também tem uma produção de games bem forte e uma associação de games bem forte. Se vocês pesquisarem a Associação de Games da Argentina, tem uma representação bem bacana aí. Aqui no Brasil a gente tem a Abra Games, né? Que foi até uma brincadeira que fizeram durante a palestra, que ela não representa muito bem os desenvolvedores do Brasil, né? Fica um pouco... fica devendo um pouco aí de ajuda aos desenvolvedores, tá? Mas, coisas que eles comentaram sobre o mercado. Primeiramente, em termos de consumo, o Brasil ele é 12º lugar entre todos os países pesquisados. Então, o Brasil é um país que consome muito jogos, né? E a gente joga muito, a gente gasta muito com jogos, mas a nossa produção é extremamente pequena e irrisória. Eu não tenho o gráfico na mão aqui, mas em termos de receita, né, o quanto que se ganha fazendo jogos, o primeiro lugar está com a Ásia e China, né? E em segundo lugar está com a América do Norte, principalmente representado pelos Estados Unidos, tá? Eu chuto aí que está em torno de 30 a 40%. 30 a 40% também é a China, tá? E o Brasil, ele tem uma fatia aí de menos de 4%. Então, apesar de a gente ser o 12º em consumo de jogos, a nossa produção é extremamente irrisória, tá? O brasileiro, em comparação ao mundo, ganha muito pouco fazendo jogos, tá? Mas foi se falado que esse mercado está mudando, né? A gente tem visto o aquecimento do mercado de jogos no Brasil, e talvez esse quadro possa mudar ao longo dos anos aí, né? Depende muito da gente desenvolver. Uma coisa que foi falado também é o seguinte, que a maior parte dos jogos feitos na Latinoamérica e também no Brasil, que é onde a gente conhece, né, o nosso mercado, a gente está aí no mercado, a gente faz muitos jogos para exportar, né? Então, é o que a gente consegue compreender com os outros desenvolvedores aí nas conversas. Muitas das coisas que a gente vai produzir, a gente está pensando em mandar para fora. Ninguém pensa em vender para o Brasil, né? E a maior parte dos brasileiros tem muito preconceito com o jogo brasileiro. Foi até uma frase que eles utilizaram lá, que é o seguinte: se você faz um jogo bem bacana, as pessoas normalmente falam assim, nossa, mas é um jogo brasileiro? Eu não imaginava. Então, você consegue compreender duas coisas aí. Primeiramente, que
As pessoas têm um preconceito com o jogo brasileiro, porque dá-se a entender que não é um jogo muito bem feito, não é um jogo muito bem refinado, então quando sai algo bem legal, as pessoas percebem, poxa, mas é brasileiro, né? Então tem esse preconceito. E outra coisa é que se você fez um jogo bom e as pessoas têm esse comentário é porque o teu jogo consegue alcançar uma qualidade internacional, né? Mas essa disparidade entre qualidade é muito visível entre os jogos que a gente faz e os jogos que são feitos lá fora. Isso por N motivos. Eu acredito que seja por motivos de experiência também. A gente vai comparar com o mercado norte-americano. Eles estão há anos, muitos anos fazendo jogos, né? E a gente está começando agora. Então, muitas das coisas que a gente está fazendo, as tecnologias que a gente está usando, são coisas que a gente está pegando pronto, né? Se a gente pegar o próprio caso da Unreal Engine, a gente pega uma engine que está pronta. Então, são pouquíssimos casos em que a gente vai ter pessoas aqui no Brasil que estão desenvolvendo tecnologias, né? Vou fazer uma engine do zero, por exemplo. Isso a gente não tem. O Brasil não produz muita tecnologia e esse é um papo para outro momento, né? Um papo muito maior. Então, foi questionado isso, que os desenvolvedores da Latinoamérica eles têm que exportar o jogo para poder sobreviver. E boa parte dos estúdios começam a produzir jogos e outras coisas internas para clientes. Por exemplo, muita gente que faz jogos desenvolve, sei lá, website ou desenvolve sistemas de informática, de dados, para poder pagar as contas, né? E aí você tem um pouquinho de receita para poder fazer o seu jogo, né? Foi questionado também a questão da cultura nos jogos. Por que a gente não vê muito jogos brasileiros com temas brasileiros, né? A maior parte dos jogos brasileiros que a gente tem são temas internacionais, né? Você não vai ter lá muitos jogos sobre, sei lá, Saci Pererê e outras coisas, mas isso ficou um pouco no ar, porque tem gente que concorda e tem gente que discorda. Lá no bate-papo, os palestrantes eles discordaram um pouco dessa visão, dizendo que na verdade tem sim um pouco do dedo de cada desenvolvedor e da nossa cultura. Então eles estavam fazendo, por exemplo, o cara da Argentina estava fazendo um jogo e ele tinha que desenhar um personagem mulher e a publisher falava, mas esse personagem está muito argentina, está muito latino-americana. E eles não conseguiam compreender por quê, né? Então faz parte da nossa cultura, faz parte dos nossos conceitos, né? Como a gente olha as coisas. E a gente acaba colocando isso no jogo, tá? Muito bem, esse foi o papo sobre Latinoamérica. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais detalhes com o que foi falado lá, só comentar aí que eu posso gravar mais áudio falando sobre esse assunto, ok? Outro papo que teve na Unreal Dev Day foi sobre como a Unreal Engine ajudou os desenvolvedores. Então, a gente tinha lá os desenvolvedores da Argentina, do Chile, e mais um rapaz do Brasil que está fazendo um jogo indie. E eles comentaram que a grande vantagem da Unreal, que ajudou eles, são as blueprints, né? Que é o que a gente já sabe, a gente já conhece. E eles comentaram que a grande desvantagem na questão da Unreal é que ela é muito poderosa, né? Então, se você quer fazer uma coisa simples, às vezes atrapalha. É como matar passarinho com um tiro de canhão, né? Você precisa de um estilingue, mas a Unreal te dá um canhão para você atirar. Então, às vezes faz muita sujeira para você fazer uma coisa mais simples. Então, eles comentaram isso também, tá? Eles comentaram que para desenvolver controle de versão entre várias pessoas trabalhando na equipe, eles utilizaram o Preforce, é o que eles mais recomendam utilizar, funciona muito bem integrado com a Unreal. Eles comentaram também sobre a facilidade dos shaders, eles acham muito mais simples desenvolver shaders e materiais na Unreal do que em outras engines. E eles comentaram que você só vai precisar entrar no código realmente se você precisar entrar no código, tá? Então muita gente pergunta, preciso aprender C++, preciso fazer o código e tal. Você só precisa mesmo se você tiver a necessidade de que isso aconteça. Se alguma coisa que você precisar fazer não esteja disponível nas blueprints. Então, para vocês terem uma ideia, o Paulo falou que o Robo Recall, não sei quem conhece aí, o Robo Recall da própria Epic, que é um jogo para VR, ele foi feito inteiramente com blueprints, tá? Então vocês conseguem perceber a qualidade de jogos que a gente consegue ter sem precisar encostar no código C++, ok?
E outra coisa que foi comentada é o seguinte, sobre a documentação da Unreal, né? A documentação da Unreal, como a gente sabe, não é atualizada a todo momento. Então, depende de cada pessoa olhar o código e entender por si só. É, o Paulo comentou que grandes empresas como a Square, por exemplo, a Capcom, eles simplesmente baixam a engine, né? E a Epic que desenvolve, ela imagina, né? Ela parte do conceito, né? Ela parte da ideia de que quem está baixando o código sabe o que está fazendo. Então você baixa o código e o próprio código, o source code, né? Da engine, vai te dar as respostas que você precisa. Então, esse negócio de documentação é para quem está começando, é para gente, né? É para desenvolvedor pequeno igual a gente, assim, que precisa da documentação. Mas, sei lá, você pega uma Capcom, os caras, eles pegam o código, eles são engenheiros de software com anos de experiência, então no próprio source code eles já sabem o que a engine está fazendo, eles vão lá e alteram o que quiserem, né? Então isso foi comentado, que para desenvolvedor indie realmente não importa, assim, a Epic não tá tão preocupada quanto a gente imagina. Mas, em contrapartida, a gente tem todos esses canais, né, live stream, que eles estão ensinando o básico pra gente, né? Enfim. Outra coisa que o Paulo comentou, depois teve uma palestra sobre as novidades da Unreal, e a Unreal Engine está caminhando muito forte para real-time render, né? Se vocês já assistiram Rogue One, que é o filme de Star Wars, um dos personagens lá, um robô, ele foi renderizado totalmente em real-time na Unreal. Então, a Unreal está caminhando bastante para isso, bem forte para isso. Ela montou um escritório agora para trabalhar só com isso em Montreal. Então, pessoas estão desenvolvendo soluções só para isso, só pensadas em real time. Eles estão querendo adaptar a Unreal para ser um novo standard, né? Um novo padrão de render para cinema, por exemplo, para vídeo, né? Isso está entrando muito forte mesmo. Inclusive, eu estava conversando com um amigo meu que mora em Vancouver. Ele trabalha com cinema, né? VFX. E ele está trabalhando no novo filme da Lego. E no estúdio dele, com os amigos dele, só se fala nisso. Só se fala em real-time render. Então, fica uma dica para quem quiser estudar sobre isso. É um mercado bem promissor que está entrando forte. Daqui 5 anos, talvez menos, tenha muita demanda para pessoas que estão sabendo essa área de arte e é vinculada à parte técnica, tá? Eu, particularmente, é uma coisa que eu quero estudar mais. Sempre gostei disso. E a Unreal está entrando muito forte nesse quesito aí, tá? Muitas novidades estão para vir nessa área. Por fim, essa foi a Unreal Dev Day, tá? Eu fiquei na stand do Nami, que é o meu jogo da Game Jam. A nossa equipe foi convidada a exibir o stand lá, porque a Epic pagou pra gente o stand. Então a gente não teve custo para colocar o stand lá, né? Por causa que o nosso jogo é feito pela Unreal. Então a gente sente bastante esse suporte aí da equipe da Epic Games Brasil em relação aos desenvolvedores nossos. Então a gente ficou lá, eu fiquei durante uma manhã inteira no stand, fiz contatos com várias pessoas. Vi vários jogos de desenvolvedores brasileiros, tem muita coisa legal sendo feita, né? Eu conheci um desenvolvedor, esse cara fez um jogo, começou a fazer em janeiro o jogo, ele é advogado, mas ele começou a fazer em janeiro por diversão um jogo, colocou em Early Access na Steam e ele já tá saindo do emprego dele porque tá dando mais retorno fazer o jogo. Então a gente tem visto casos de sucesso aí. Ele fez o jogo sozinho, galera. Ele fez por hobby, começou a fazer por hobby, pegou o gosto e foi. Nesse caso ele é um desenvolvedor da Unity, né? Eu vi o jogo dele lá, é um jogo simples, né? Mas é um jogo extremamente bem polido para quem fez sozinho. Principalmente no espaço de tempo que ele fez aí. Então fica uma história de sucesso pra gente se motivar e fazer nossos jogos, tá? O tempo é relativo, a gente tem que achar tempo para aquilo que a gente quer fazer. Nessa história, então, a gente não precisa de muito para começar. A gente viu um outro jogo feito em Unreal lá que vai ser lançado na Steam, e boa parte das animações que eles utilizaram foram pegas do Mixamo, tá? Então, outro exemplo que a gente tem as ferramentas já na mão para fazer os jogos, tá? A gente às vezes fica muito preguiçoso para fazer. Eu me incluo nisso. E fica o convite para todos participarem da Global Game Jam, que vai acontecer em janeiro, né? É uma boa oportunidade para conhecer novas pessoas. Muito bem. Por fim, eu queria dizer que eu estreiei o site da Cubo Class novo.
Então, se vocês entrarem em cuboclass.com, vocês vão cair no site novo que é cursos.cuboclass.com. E lá agora a gente vai começar a utilizar. A gente está em fase de testes, conhecendo a plataforma, mas a partir desse momento a gente vai começar a focar bem mais no site da CuboClass, né? Quem fez as matrículas nos cursos da Udemy, nada vai mudar. O conteúdo vai ser cumprido, né? Quem pagou pelo curso vai ter o conteúdo completo que foi prometido, isso sem problemas nenhum. Mas eu convido a todos a entrarem no site, porque a gente vai começar a colocar atualizações lá. Eu estudo atualizações para os cursos. Então, por exemplo, tem o curso de Blueprints na Udemy e tem o curso de Blueprints no site da CuboClass, né? Eu estudo colocar na CuboClass mais conteúdos, mais atualizações. Não sei ainda como é que isso vai ser feito, por isso eu ainda não fiz um anúncio oficial, tá? Mas lá no site, eu gostaria de ver todo mundo participando. Se você não quiser pagar, você pode se cadastrar no curso de graça, que é o Real Essentials, e participar do fórum, né? Como eu comentei, a gente está em fase de teste, então tudo vai se adaptando, né? Tudo demora um pouquinho, mas a ideia é que a gente tenha mais novidades vindo o ano que vem aí, ok? Então é isso, galera. Essa foi a SB Games que eu participei. Infelizmente não consegui ficar lá o tempo inteiro por conta do feriado, mas estamos aí. Eu estou trabalhando nas novas aulas do curso de Blueprints. Deu uma atrasadinha, claro, porque essas coisas demoram, mas eu espero aí. Conto com a paciência de todos, no aguardo das novas aulas aí, beleza? Então é isso, galera. Um bom domingo a todos, uma boa semana. A gente continua se falando aí no Discord. Qualquer dúvida, qualquer coisa, quiser trocar uma ideia, eu estou aberto, estou disponível. Vamos nessa, vamos fazer jogos.